Vamos a mais uma aula de geometria espacial. Vem! Olá, você está no canal Aprendendo Matemática, eu sou a professora Paula Pego e a nossa aula de hoje é sobre prisma. Então vamos lá. Quando que a gente define que um poliedro convexo é chamado de prisma? Quando possui duas faces, que são as bases, que são polígonos congruentes contidos em planos paralelos distintos. Então, vamos lá. Temos a base aqui, que eu vou chamar a base do chão, tá? Pelos vértices, o quê? A, B, C e o D está lá atrás, né? Está mais ou menos por aqui. Contido nesse plano beta, aqui no chão. Aí a gente tem o plano paralelo e distinto, tá dando para ver aqui claramente que é outro plano, né? Alfa, onde possui uma base, ó, que é exatamente congruente à de baixo, né? Podia falar logo iguais, né? Mas o termo em matemática a gente chama de congruentes. Então, quando fala congruentes, são iguais. E as outras faces laterais são paralelogramos formados a partir de pares de lados correspondentes nas duas bases. Então, eu vou ter um paralelogramo aqui, ó, de base BC e a altura B', né? Ou CC', porque aqui essas arestas são iguais, beleza? São congruentes. Então, é assim que a gente define que um poliedro convexo é prisma, ok? Chamado de prisma. Então, vamos lá. Quais são os elementos do prisma? A gente já definiu as bases, né, que estão em planos paralelos distintos. Agora, vamos ver as arestas. A gente tem as arestas da base aqui, ó, AB, BC, AC. Lembrando que quando eu falo aresta AB, é o mesmo que BA, né? Isso é a mesma coisa. Temos outras arestas das bases aqui também, ó, que agora a gente está falando, porque das bases, que eu tenho aqui a minha base do chão, e agora vamos dizer assim que eu estou no topo, né, que eu estou aqui em cima. A linha, B', C', e temos também as laterais. O que é importante a gente frisar no prisma? Que a área lateral, não importa se a base é triangular, hexagonal, pentagonal, não importa. A área lateral, ela sempre vai ser formada por retângulos, beleza? Isso tem que ficar bem claro aí na definição de prisma. Então, vamos lá, vamos falar de altura. A altura é a distância entre os planos das duas bases. Cuidado, por quê? Você pode pensar que a altura é essa parte aqui, ó, essa aresta aqui, ó, B'. Isso acontece se o prisma for reto, que é a nossa próxima definição aqui, a nossa classificação. Se o prisma for reto, o que é um prisma reto? As bases são paralelas, né? E aqui, ó, a própria aresta, ela é a altura. Agora, se for um prisma oblíquo, isso não acontece. Aqui, ó, jamais você pode falar que a altura é o quê nesse prisma oblíquo? Jamais você pode falar que a altura é B', ou A', nunca, olha como isso está inclinado. Lembrando que a altura, qual é a definição de altura? A altura, ela sempre forma o quê? 90 graus com o chão. Jamais que isso aqui está formando 90 graus, né? Você está vendo que está inclinado. Então, aqui, ó, pode vir uma questão desse tipo. Normalmente, a gente fecha um triângulo retângulo, aí ele dá o ângulo de inclinação, aí a gente aplica um seno, alguma coisa assim desse tipo, tá? Ou até mesmo uma tangente, dependendo da questão. Aí você vai ter que analisar. Se o prisma, repetindo, se o prisma for reto, a altura vai ser a aresta lateral. Pega qualquer aresta lateral aí, a altura. Mas se ele for oblíquo, aí você vai ter que fazer uma outra conta usando lá as razões trigonométricas. Tangente, seno, de repente até cosseno pode aparecer também para você fazer alguma conta, né? Então, vamos lá, vamos definir o que são prismas regulares. São prismas retos, onde as bases são polígonos regulares. O que é um polígono regular? Polígono regular é quando todos os seus lados são congruentes, ou seja, todos os seus lados são iguais. Então, se eu estiver falando um polígono de 4 lados e falar que ele é regular, ele é o quadrado, porque tem 4 lados o quê? Iguais. Se eu estiver falando num polígono de 3 lados, eu vou estar falando do triângulo o quê? Triângulo equilátero, que o triângulo equilátero ele tem os 3 lados iguais. E se eu falar que é um hexágono regular?
Eu vou estar falando de quem? De uma figura plana, onde a área vai ser o quê? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Se você pegar um hexágono e cortar as diagonais, você vai ver que você vai ter 6 triângulos equiláteros. Então, se você sabe a fórmula da área, né, do cálculo da área do triângulo equilátero, você também sabe a do hexágono. É só você jogar um 6 na frente, beleza? A gente vai ver isso melhor agora aqui, ó. Primeiro, vamos começar pelo prisma triangular regular. Lembrando, quando você fala prisma triangular regular, é porque a base é um polígono regular. É um polígono que possui os 3 lados iguais. Então, aqui na figura, ó, eu vou chamar esse meu lado aqui da base de A, beleza? Então, quem vai ser a área da base desse meu prisma? A área do triângulo equilátero. Então, a área da base é L ao quadrado. Ah, mas aqui não está L, porque aqui eu chamei de A de aresta, né? Tanto faz, tudo bem? A ao quadrado, ou L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso é a área do triângulo equilátero. Volume. Sempre vai ser a área da base vezes a altura, em qualquer prisma que você for calcular o volume. Beleza? Então, vai ser a área da base, que é a área da base. Acabamos de ver, a área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes H. Ok? Sempre vai ser a área da base vezes a altura, o volume do prisma. E a área lateral? Se a minha base tem 3 lados, eu tenho 3 arestas laterais. Então, eu tenho 3 vezes a área desse retângulo aqui, ó, que a área vai ser A vezes H da altura aqui, beleza? Vamos pensar agora no quadrangular regular. Quadrangular regular, a base é um quadrado, porque é o quadrado que é o polígono de 4 lados iguais, né, congruentes. Então, vamos lá. A área da base, mas todo mundo sabe, é lado ao quadrado. Ah, mas aí está A, porque eu chamei aqui de aresta, né, de aresta da base, por isso que está A. Área do quadrado, lado ao quadrado. Volume, sempre área da base vezes a altura, então é A ao quadrado vezes H. E a área lateral? Já que o meu polígono do chão, né, a minha base tem 4 arestas, eu vou ter 4 faces laterais. Então, vai ser 4 vezes a área desse retângulo. Beleza? Então, vamos ao prisma hexagonal. Esses são os mais famosos, tá? Esses 3. O prisma triangular regular, o prisma quadrangular regular, e agora a gente vai chegar aqui num também muito famoso, prisma hexagonal regular. Como eu já tinha falado anteriormente, né, quando fala que é regular, você sabe que os 6 lados aqui, eles são iguais. A área do hexágono é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a gente pegou lá a área do triângulo equilátero e multiplicou por 6. Se a gente liga aqui esses vértices, ó, E no B, né, A no D, a gente faz essa ligação aqui das diagonais. A gente traça essas diagonais. O F no C, a gente vai ter 6 triângulos equiláteros que formam esse hexágono da base, ok? Então, vamos lá, volume. Área da base vezes a altura. Então, a gente pega a área da base, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multiplica por H. E a área lateral, se a minha base tem 6 arestas, eu tenho 6 faces laterais, né? Onde uma delas, né, que são todas iguais, é esse retângulo aqui, ó. Então, a medida vai ser A vezes H. Então, vamos a um exemplo, né? Foi uma questão da AR de 2013, o que ela fala? Um prisma reto tem como base um triângulo equilátero de lado 3. E como altura o dobro da medida da sua aresta da base. Então, a área lateral desse prisma em centímetros quadrados se a base é um triângulo, a gente vai ter 3 retângulos na área lateral, ok? Então, tá aqui, temos 3 vezes o A, né, que é a aresta da base ali que eu chamei, que é o lado do triângulo, vezes a altura do prisma. Então, vamos lá, o que ele diz aí? Que o meu A, que é o lado do triângulo equilátero, é 3, beleza. E a altura é o dobro da medida da aresta da sua base. É 3 a aresta da base, então é 2 vezes 3, 6. Então, quem vai ser a nossa área lateral aí, ó? Vai ser 3, que eu tenho 3 na lateral, vezes 3 do A, que é a nossa base, né? E a altura que é 6. Quando a gente multiplicar isso tudo, 3 vezes 3, 9,
9 vezes 6, 54 centímetros quadrados. E a gente marca a letra C, beleza? Tá gostando dessa aula sobre prisma? Se está gostando, dá um curtir aqui nesse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito. Então, vamos lá? Vamos a um exercício? De novo, né? A R está adorando o prisma. Vem mais um aí, ó. Uma embalagem de chocolate tem a forma de um prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 2 e a altura mede 12. Considerando a raiz de 3, 1,7, então nós vamos usar esse valor. O volume de chocolate contido nessa embalagem em centímetros cúbicos é... Então, vamos lá. Quem é a base? Prisma triangular regular. Então, a minha base é um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Ele quer o volume é área da base vezes altura. Vamos lá, quem é a nossa área da base? L ao quadrado, mas quem é meu L? 2. 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha que beleza, ó, 2 ao quadrado, 4, corta com esse 4 de baixo. Vezes a altura, cadê a altura? 12 centímetros. Então, a minha resposta é, volume é raiz de 3 vezes 12. Ah, mas não tem essa resposta. Não, não tem. Por quê? Porque ele deu o valor da raiz de 3, 1,7. Então, para a gente substituir. Então, o volume será 1,7 vezes 12. O que é 1,7 vezes 12? 20 alguma coisa, né? 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 1 vezes 7, 7. Multiplicar por 1 é molinho, né? O próprio número. Então, quando a gente somar isso aqui, a gente tem 4, 10, vai 1, 2. Anda uma casa, né? Porque aqui é 1,7. 20,4. Letra A. Beleza? Vamos a mais uma. A altura de um prisma hexagonal regular é 5. Então, a altura é 5 metros. Então, já vou botar aqui H. Sabe-se também que sua aresta lateral, sabe que sua área lateral é o dobro da área da base. O volume desse prisma em metros cúbicos é... Então, vamos lá. O que a gente sabe? Que a área lateral, o nosso prisma é um prisma de base hexagonal. Peraí, então essa área lateral, ela é 6 vezes a aresta da base vezes a altura, que é 5, certo? A área lateral, ó, é 6AH, né? A gente viu ainda agora. Então, isso aí a gente chega o quê? A aresta lateral, ela é 30A. Mas tudo bem, apareceu uma letra, como é que a gente sai disso? Vamos ler. A área lateral é o dobro da área de sua base. Então, isso aí, ó, a área lateral é 2 vezes a área da base. Quem é a área lateral? Acabamos de achar aqui, ó. 30A é igual a 2 vezes... Quem é a base? Prisma hexagonal regular. Quem é a área da base? É um prisma hexagonal. Tá, então é a área do hexágono. Então, é 2 vezes, a área da base é 6, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, vamos lá. 30A é igual a 2 vezes 6, 12, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Antes de multiplicar cruzado, eu posso dividir logo esse 12 por 4, né? Posso, ó, 30A, 12 dividido por 4, 3A ao quadrado, raiz de 3. Cuidado, de repente você está pensando assim, vou jogar o 30A para o outro lado, vou montar uma equação do segundo grau. Calma, olha só, vamos pensar assim rapidinho. 30A é igual a 3. Esse A ao quadrado eu posso escrever assim, ó, A vezes A, certo? Raiz de 3. Potenciação, tem dificuldade em potenciação? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo nossa aula de potenciação, beleza? Então, vamos lá. Esse A aqui corta, ó. Olha que maravilha. Então, quem vai ser o meu A?
Passo 3 raiz de 3 dividindo. 30 dividido por 3 raiz de 3. Ah, e tem que racionalizar. Tem, né? Mas antes de racionalizar, ó, vamos dividir esse 30 por 3, que dá 10. 10 raiz de 3. A gente aprende que não pode deixar a raiz no denominador, né? Realmente. Então, vamos racionalizar. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Isso vai ser 10 raiz de 3. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Então, isso é 3. Isso tudo para quê, gente? Para a gente chegar em quem é o lado, né? A aresta lá da nossa base, que é um hexágono. Mas ele pede o volume. Quem é o volume? O volume, ele é a área da base vezes a altura. A altura nós já temos, é 5. Então, vamos calcular a área da base? Por que agora está fácil? Porque agora eu tenho quem é a minha aresta da base, ó, é o meu A. Então, vamos lá. Então, a gente tem 6 vezes L ao quadrado, não é isso? Só que o meu L aqui é A, né? 10 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Raiz de 3 é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vamos lá. Cuidado para fazer essa potência aí. A área da base é 6. Certo? Vamos resolver isso aqui. 10 eu tenho que levar ao quadrado e o raiz de 3 também ao quadrado. Como é que eu faço isso? 10 raiz de 3 ao quadrado. Isso é 10 ao quadrado e raiz de 3 também ao quadrado. Então, isso é 100 vezes 3. Tudo bem aí? Você tem que levar os dois termos ao quadrado. Ah, então eu tenho aqui, ó, 100 vezes 3, raiz de 3 sobre 9, né? 3 ao quadrado, sobre 4. Vamos resolver aquele numerador da fração lá de cima. 6 vezes 100 vezes 3. 6 vezes 3, 18, né? Então, eu vou ter o que aí? 18 com 2 zeros, 1.800, raiz de 3 sobre 9. Opa! Só que 1.800 é mole, né? Que é 1.800 dividido por 90? 200, certo? 18, ó. Faz assim, ó, 18 dividido por 9, 2, né? E bota os 2 zeros. Então, a gente tem 200, raiz de 3. Ou monta a conta, se você tiver dificuldade. 1.800 dividido por 9, isso vai dar 200. 200 raiz de 3 sobre 4. Finalmente chegamos à nossa área da base. Quem é? 200 dividido por 4, 50 raiz de 3. Não acabou, porque ele quer o volume. Então, vou botar a área da base aqui. Volume é área da base, 50 raiz de 3, vezes o H. Cadê o H? Está lá no texto, 5. Então, o nosso volume é 50 vezes 5, 250, raiz de 3. E, finalmente, a questão acabou. Opa, letra C, 250, raiz de 3. Então, aqui a gente encerra a nossa aula de prisma e eu aguardo você na nossa próxima aula. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.